vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica para aumentar o seu poder de convencimento em relação ao juiz, num processo judicial qualquer, te ensinando qual é a parte mais importante da petição inicial. Você vai ficar surpreso. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Navarro, eu sou juiz federal e professor de Direito há 18 anos e doutor em Direito Processual pela UERJ e pela Universidade de Harvard, em colaboração, tá certo? Como que eu posso convencer o juiz entendendo qual é a parte mais importante da petição inicial? Pois é, meu amigo e minha amiga, para te ensinar isso, eu preciso te falar algo importante. Quem entende de convencimento não são os juristas. Quem entende de convencimento são os psicólogos. E aí nós temos uma lição de um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia, que é o Daniel Kahneman, que diz o seguinte: tudo aquilo que descreve uma história tem maior poder de retenção da atenção e de convencimento, exatamente pela capacidade de gerar emoções. Mas o que isso tem a ver com a petição inicial? Tudo. Você aprendeu na faculdade, e aprendeu corretamente, que petição inicial é partes, causa de pedir e pedido. E se o seu professor for um pouquinho mais sofisticado, ele falou, causa de pedir separada em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. E se ele foi um pouquinho mais sofisticado ainda, que é muito possivelmente o que você faz no dia a dia, você fala, dos fatos do direito e do pedido. Mas ele vai dizer, você tem que identificar as partes, dos fatos e do direito, você vai ter ali a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota e o pedido. O que fazem os advogados na prática? Agora eu aqui falando como juiz, estou há 18 anos fazendo isso todos os dias da minha vida. Os advogados preenchem as formalidades, mas eles gastam tinta mesmo na parte do direito. Então eles colocam jurisprudência, eles colocam doutrina, eles copiam, entre aspas, a opinião de vários autores, eles explicam e não dão tanta atenção para os fatos. Tá errado, pessoal. Você precisa dar mais atenção para os fatos do que para o direito. Eric, por quê? Porque o juiz não gosta de ser ensinado? Cá entre nós, aqui nesse canal, a gente fala coisas que ninguém fala. Muitos juízes não gostam de ser ensinados mesmo, mas não é nem esse o ponto. O ponto é o seguinte, primeiro que quem vai ler a sua petição não é só o juiz, é o juiz e também os seus auxiliares. Então a gente está falando de gente como um todo, tá certo? Depois, que o que convence alguém, e aí a gente precisa lembrar do Daniel Kahneman, o que traz a sensação de justiça são fatos concretos, são histórias. E onde que você conta a história da sua petição? Não é no direito, são nos fatos. Então é nos fatos que você inicia, e vou dizer, quase termina o seu processo de convencimento, porque uma vez que o juiz enxergou justiça na história como ela foi contada, ele vai arrumar uma solução jurídica para o caso, a não ser que seja, obviamente, um pedido absurdo, tá certo? O Daniel Kahneman ainda fala uma outra coisa, ele diz o seguinte, aquilo que nos traz desconforto cognitivo parece errado, e aquilo que traz conforto cognitivo parece correto. Veja só, história tem começo, meio e fim. História tem coerência. Coerência traz conforto cognitivo. O nosso cérebro gosta disso. Quando a coisa está muito complicada, quando você não sabe contar uma história, aí parece que ela está errada. E o Kahneman vai dizer o seguinte, o teu cérebro ele é heurístico. O que significa isso? Ele troca coisas difíceis por coisas simples. Então, basicamente, uma coisa difícil é você explicar uma tese jurídica para o magistrado. A coisa simples é ele entender e falar, isso aqui está errado, isso aqui não faz sentido, a parte não tem direito. Qual é a dica? A dica é, relembrando, a parte mais importante da sua petição não é a parte do direito. A parte mais importante é a parte dos fatos, porque os fatos trazem coerência, os fatos transmitem emoção e é isso que traz o sentimento de justiça, isso que traz o sentimento de que esse cara tem razão. Ou seja, é isso que tem mais potencial para convencer o juiz. Uma vez que ele se convenceu dos fatos, ele vai buscar uma solução jurídica, tá certo?
que você achou dessa dica? Me fala, gostou, não gostou? Comenta aqui que eu quero ler seu comentário. E já tem aqui um outro vídeo em que eu abordo esse assunto do convencimento do juiz, de como funciona o cérebro do magistrado, né, com mais profundidade. Você vai ficar surpreso com as coisas que eu vou te contar. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.